na CBN Vale do Itajaí, em defesa do consumidor. O mês de maio se despedindo. E foi um mês de muito trabalho e muitas fiscalizações para o PROCON de Blumenau. Algumas demandas são avaliadas e resolvidas e outras seguem durante dias e, às vezes, com fiscalização frequente. Hoje, aqui no nosso quadro em defesa do consumidor, o Dr. André Moura da Cunha, diretor-geral do PROCON de Blumenau, vai nos trazer um balanço das ações do PROCON neste mês de maio. Doutor André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Tudo certinho. Eu tenho aqui como primeira pergunta, doutor André, um breve balanço das ações do PROCON. Dá para ser breve esse balanço com tantas coisas que marcaram este mês, falando sobre esse olhar especial para os nossos consumidores através do PROCON? Denise, é bem complicado falar de um breve, né? Nós teremos que ficar um bom tempo conversando aqui ao vivo e para os ouvintes. Nós vamos falar de todas as ações do PROCON, incluindo os atendimentos aqui no PROCON, né? Mas, assim, para deixar bem claro ao consumidor, nós estamos trabalhando ainda através da prevenção, aí nós temos protocolos, então o PROCON está fazendo as suas ações, né, abrindo as suas reclamações, mas através de muito cuidado, então é através do agendamento, o consumidor pode entrar em contato pelo WhatsApp e nos informar ou agendar ou fazer sua denúncia, mas ele pode fazer o seu agendamento que daí ele vai vir aqui no PROCON e vai abrir a sua reclamação. 99920-0083, falei certinho? Falou certo, a gente já está decorando o número já faz tempo, né, Denise? 99920-0083, esse é o número que ele pode entrar em contato conosco, ele faz o agendamento dele prévio, e aí sim vai agendar uma data para ele abrir a reclamação dele aqui, e essa é uma das ações que é a abertura do processo do consumidor, e muitas vezes, no meio dessa pandemia, ele não consegue mais contato com a empresa, então é só através do PROCON que ele vai ter o sucesso. Doutor André, o PROCON de Blumenau ele fiscalizou produtos expostos nas vitrines, inclusive foi tema aqui de muitas conversas ao longo desse mês com você no nosso espaço em defesa do consumidor. Traz um pouquinho mais sobre esse momento também, essa situação, doutor André. Já voltaram para os estabelecimentos? Será que eles realmente entenderam que é uma lei e precisa ser cumprida essa exigência em Blumenau? Denise, fizemos a fiscalização, fomos para o shopping center também, fizemos na rua 15 de novembro, onde tem várias lojas, fomos em algumas lojas de bairro também e conseguimos sim constatar algumas irregularidades, mas nada muito fora do comum, sim, fora da lei, mas não nada muito fora do comum, eram preços que estavam errados, era formas, vitrines que estavam de certa forma erradas, até dentro do estabelecimento tinha algumas lojas até que não possuíam, alguns produtos possuíam o preço, outros não, as condições para o consumidor não verificar na peça do próprio produto. Ocorre que a gente deu as notificações, foram 8 notificações que a gente deixou nas lojas, as lojas já arrumaram, já estão com o preço da vitrine, mas é muito bom o consumidor ficar atento quando ele perceber que não tem o preço na vitrine, ele pode fazer sua denúncia através do WhatsApp que a gente falou antes, inclusive, Denise, se tiver dentro do estabelecimento e não tiver os preços nas peças, ele também pode fazer a denúncia, não é só a vitrine, nós começamos com a vitrine, mas nós verificamos essas situações também dentro dos estabelecimentos. Mas foi muito gratificante, até pelo fato de que o próprio CDL, os próprios gerentes dos shoppings entraram em contato com o PROCON, pedindo algumas orientações, inclusive para passar para as suas lojas. Bom, algo que preocupa muitos consumidores, nós consumidores, passa pelos preços. E o PROCON vem orientando a população para a compra, por exemplo, do gás de cozinha. Vocês ainda estão fiscalizando essa demanda aqui na cidade, doutor André? Denise, referente ao gás de cozinha, nós não fizemos uma fiscalização, nós fizemos um monitoramento dos preços, né? Para verificar quais são os preços que chegaram, né, nos estabelecimentos aí que eles fazem esse repasse do gás de cozinha para o consumidor. Nós verificamos que estamos sim dentro da tabela, é bom o consumidor verificar, às vezes ele encontra um gás de cozinha bem barato, mas ele tem que verificar quais são tanto para a sua segurança quanto também para dentro da legislação. Se o gás de cozinha, a validade dele, se o botijão está enferrujado, está muito maltratado, ele tem que cuidar muito com isso por causa da segurança dele. Às vezes barateia um pouco, mas pode ser um produto que não deveria estar sendo comercializado.
Combustível é outro olhar especial que o PROCON sempre se mantém em alerta aqui, né? Realmente levando a melhor informação para a nossa comunidade, para os nossos consumidores. E esse trabalho junto aos postos de combustíveis, como é que foi a demanda ao longo do mês de maio, doutor André? Denise, nós fizemos algumas fiscalizações referente ao posto de combustível. Inclusive, nós tivemos a gasolina mais cara do estado alguns dias atrás, eu até diria que não deu 30 dias, né? Dentro desse mês ainda tivemos. E hoje nós estamos no 6º lugar. Então, quer dizer que a gasolina, pelo fato de que ela não é tabelada, tudo depende da forma que o preço que o posto vai repassar ao consumidor, mas da forma que ele recebe também da distribuidora e da refinaria. Lembrando que a refinaria e o distribuidor, eles não têm uma relação de consumo com o posto de gasolina, eles têm uma relação comercial. Então, essa relação não cabe ao consumidor. O que cabe ao consumidor, ao PROCON, é realmente a relação entre o consumidor e o posto. Verificamos, sim, Denise, que os postos de combustíveis na cidade de Blumenau estão dentro dos seus padrões de preço. Os preços estão subindo, mas estão vindo do governo federal, através de impostos, através de exportação ou através das refinarias que recebem o aumento também. Mas se tiver qualquer prática abusiva, pode ter certeza que o PROCON está lá para ajudar o consumidor e também punir quem não está cumprindo com a legislação. Doutor André, nossa ouvinte aqui, a Giovana, pergunta se também passa pelo PROCON o cuidado especial com relação à qualidade dos combustíveis. Ela sempre tem dúvidas na questão gasolina aditivada, não aditivada, às vezes até postos colocando o mesmo preço para os dois tipos de produtos, e a questão qualidade. O PROCON também acompanha de perto a qualidade dos combustíveis? Giovana, bom dia. A pergunta é bem pertinente, uma dúvida, inclusive, foi tirada ontem de um consumidor que entrou em contato conosco, Denise. Sim, o PROCON fiscaliza e verifica a qualidade de combustível. O que ocorre é que nós não temos laboratório. Então, o que nós fizemos? Uma ação conjunta com a ANP. Mas o consumidor também pode pedir para ele verificar a qualidade de combustível se ele tiver dúvida naquele momento. Tanto ele pode verificar referente à quantidade de combustível, que todos os postos de combustíveis têm que ter um tanque que ele faça a medição na hora para o consumidor se ele tiver a dúvida, como também ele tem que ter uma maleta de laboratório para que o consumidor verifique naquele momento a quantidade de gasolina, se está correta ou não, a quantidade misturada de etanol, ou o que ele pode, né? 70% de gasolina e os outros 30% que ele pode adicionar outros produtos, né, dentro da legislação. Então, ele vai ter toda uma cartilha lá para que o consumidor verifique e pode dizer, olha, posto de combustível, eu quero verificar se essa gasolina é de qualidade ou não e eu quero que vocês façam aqui na minha frente agora. Se ele desconfiar ou ele verificar ali no próprio manual que não está condizente ao que está aparecendo ali, ele pode, inclusive, denunciar o PROCON. O PROCON, quando faz a fiscalização, geralmente, nesses casos, tanto para se há alguma irregularidade é com o Inmetro, então a gente vai em conjunto, ou a qualidade de combustível a gente vai junto com a ANP. Na nossa companhia também nesse momento, o Beto Dorigatti, deixando um bom dia e um bom final de semana para todos, também reforçando aqui o movimento, né, o hashtag Força Minosso, e ainda o Beto Dorigatti coloca o seguinte: bom dia, doutor André, home office bombando. É isso mesmo, o Beto é o nosso funcionário, ele está em home office, até pela idade, mas também fez cirurgia, Denise, então ele está se recuperando e nós estamos falando dele e precisamos dele aqui no PROCON. Beto, um grande abraço para você e que se recupere logo está aqui de novo conosco, fazendo o trabalho que ele sempre fez, muito bem feito, inclusive. Legal, sobre esse precisar dele, estamos também aqui precisando muito do nosso querido Vilmar Minosso, nosso guerreiro, ele segue lá, internado, ainda exigindo muita atenção nesse momento, né? Não é tão simples assim o quadro clínico dele, só que a gente segue aqui também nesse momento de orações e passando para ele todas as energias, os pensamentos positivos dessa corrente tão grande de ouvintes que se manifestam diariamente também pedindo e repassando esse olhar especial de pensamento positivo, de muita fé para o nosso queridíssimo, nosso guerreiro Vilmar Minosso. Doutor André, semana passada nós falamos um pouco a respeito, mas agora aqui a gente gostaria de aprofundar ainda mais sobre o empréstimo consignado não autorizado. Inclusive, o Ministério Público e o PROCON anunciando um esforço conjunto, doutor André, sobre esse tema, empréstimo consignado não autorizado. Quais são as informações? Denise, empréstimo consignado tem sido a dor de cabeça de todos os consumidores e beneficiários aí do INSS de todo o Brasil. Não foge regra Blumenau, tá? Todo o Brasil
conseguir algum resultado referente a isso, pelo fato de que o consumidor, né, o beneficiário, quando ele vai se deparar com a conta dele, ele verifica que tem um saldo na conta dele que ele não tinha. Então, tem um depósito que ele não solicitou. Ocorre que esses depósitos, para ele fazer essa devolução, primeiro ele não solicitou, não era para estar ali. Ele fazia a devolução, muitas vezes ele faz a devolução só mediante a recorrer a algum órgão, ou o judiciário, ou geralmente ao PROCON, que é muito mais rápido. Só que esse valor que está ali, Denise, que entrou para ele, que ele não solicitou, ele tem uma parte muito burocrática para ele fazer. Ele tem que tem que receber um boleto do banco, tem que ir lá pagar ou na lotérica ou em outro banco para depositar novamente para a conta que repassou para ele. O grande problema que nós temos nisso tudo é que nós, por mais que nós entramos em contato com essas operadoras, nós mutamos essa operadora, ela pode devolver o dinheiro ao consumidor, ou o consumidor devolve o dinheiro a ela sem nenhum ônus, mas nós ainda assim aplicamos a multa porque o consumidor não pediu nesse momento aquele valor e eles estão depositando sem autorização. O grande problema que nós temos aí é como eles têm o acesso à conta do consumidor, desse beneficiário, eles têm número do benefício, eles têm todas as informações, e aí que entra o Ministério Público, né, o doutor Odair Tramontim aí tem feito sim uma grande tarefa junto conosco, PROCON, para que nós agora denunciamos através do PROCON estadual, porque é todo o estado, não é só, como eu disse, Blumenau, né? E depois chegamos se for necessário, aí, ao Ministério da Justiça, né, junto com a Senacom, aí, pelo fato de que é todo o Brasil. Só que é um trabalho muito grande. E eles vão além, Denise. Antes, era só um boleto que nós estávamos recebendo, ou eles enviavam receber o próprio boleto ao beneficiário, o beneficiário ia lá, pagava o boleto e saía o dinheiro da conta dele, perfeito, não tinha problema nenhum, né, fora ele não tinha solicitado. O grande problema é que agora o fraudador, ele descobriu uma forma de ganhar dinheiro. Ele emite um boleto falso para aquele beneficiário. Aí quando ele tira o dinheiro e vai pagar o boleto é falso. Então, quer dizer, ele fez o empréstimo, não fez o empréstimo, ganhou na sua conta, paga um boleto que é falso, ele fica com o empréstimo e perde o dinheiro. Que situação, doutor André, como não perder a paciência com isso? Olha que absurdo o que o senhor está relatando para a gente aqui. Isso mesmo, isso é muito grave, isso é crime, se a gente parar para realmente ir através do judiciário, isso é crime, e por isso que o Ministério Público está junto nessa caçada às bruxas, assim a gente chamaria, né, Denise? Porque como pode essas agências conseguirem tão fácil as informações dos nossos beneficiários e que muitas vezes são pessoas idosas que não têm, de certa forma, nenhuma maldade e muito menos condição hoje, né, de sair de dentro de casa para ir fazer um depósito ou pagar um boleto e ainda o boleto poder ser falso. Mas só não vai até aí, Denise. O grande problema também é aqueles consignatários que têm sim o empréstimo. Ele fez, eu quis fazer o empréstimo, fui lá e fiz um empréstimo consignado. O grande problema é que ele falta 12 parcelas para ele pagar, 9 parcelas para ele pagar, e de repente ele vai ver o contrato dele, foi prorrogado ou foi refinanciado para mais 36 meses, sem ele saber, sem ele assinar e pelo mesmo valor. É outro problema que nós temos e o consignatário, o beneficiário precisa ficar muito atento no seu contrato e na sua conta bancária. Tá, doutor André, então passando por essas duas situações, de repente ali tem a situação em que a pessoa não fez nenhum pedido, não autorizou e recebeu na sua conta esse dinheiro, que não é extra. Ele não foi solicitado e caiu na conta, então tem todo um processo para tentar tirá-lo da conta para não gerar aí o empréstimo. Tem uma complicação ainda do possível boleto falso. E é aquele outro também que já tem um empréstimo, já está pagando certinho, logo está terminando e quando vê, foi prorrogado sem autorização por mais um tempo para frente. Essas situações, o que deve ser feito pelo consumidor, pela pessoa que está passando por isso? Denise, eu deixo claro ao consumidor, primeiro, que se ele utilizar desse dinheiro que ele não pediu, ele está concordando. Então, automaticamente, ele vai ter que pagar o juro, inclusive, daquela financeira que ele colocou dinheiro para ele, ainda que ele não solicitou, ele utilizou, ele vai entrar nos termos do contrato, tá? Então, o consumidor tem que verificar, eu tenho saldo na minha conta. Não tenho saldo, mas tem 2.000 lá na minha conta, tem 5.000 na minha conta, depositado da onde, qual é a origem daquele dinheiro. Quando eu falar em origem do dinheiro, ele tem que saber quem é o banco que depositou para ele. Qual é o procedimento dele? Ele entra em contato com o banco dele, né, quem originou o depósito e diz que o dinheiro não solicitou e quer que estorne. Muitas vezes o banco vai dizer para ele que não estorna, porque eles cansam
seja verdadeiro ou não. Pode ser um boleto falso. E aí, quando ele vai pagar, eles vão alegar que é falso. E realmente o fraudador entrou no meio da conversa e acabou gerando um boleto. Então, a melhor forma de ele fazer entre em contato com o banco e pede para retirarem. Se enviarem um boleto para que ele pague, aí vale mais ele abrir a reclamação no PROCON, verificar, sim, a veracidade disso. Por que Ministério Público nesse momento, Denise? Pelo fato de que o consumidor, ele tem até um direito a dano moral, seria ingressar judicialmente, mas nós sabemos aí que a Justiça tem demorado até pelo fato de que nós estamos em protocolo. Então, por que o Ministério Público? Para que se acabe isso, a única forma hoje que o PROCON Blumenau enxerga de acabar com esse tipo de empréstimo é cancelando que o INSS permita que se faça empréstimo consignado. Só que daí nós vamos, de certa forma, atingir aquelas pessoas que precisam de empréstimo consignado, aquelas pessoas que precisam de dinheiro, estão passando por dificuldade financeira. Então, acaba sendo, se a gente tomar uma medida muito ríspida, né, se o governo tomar essa medida, o Ministério Público tomar essa medida, vai acabar atingindo outros que precisam do consignado. Mas é preciso, sim, urgentemente, para ontem já oferecer mais segurança nesse tipo de transação de negociação, né, doutor André? Aqui na nossa cidade e região já temos casos registrados e problemas com esse tipo de ocorrência? Denise, para te ter uma ideia, no ano passado nós entramos com 120 processos, tá? 120 processos de multa contra esses bancos. Ano passado, em 2020. Neste ano, agora nós estamos no mês de maio e nós estamos aqui dentro do PROCON no setor de audiência e indo para a multa mais de 60 processos. Para te ter uma ideia, se nós pegarmos o Brasil todo, são milhares de pessoas entre os PROCONs, nós conectamos e conversamos, são milhares de pessoas beneficiários aí sendo lesados dessa forma, Denise. Um esforço conjunto, então, entre o Ministério Público e o PROCON para tentar combater ao máximo essa prática abusiva contra os aposentados, envolvendo aqui empréstimos consignados não autorizados. Doutor André, para finalizar aqui o nosso espaço, já estou em cima da hora, por favor, a sua mensagem, né, para o final de semana especial, já que é o último programa desse mês. Depois o próximo, só mês que vem, que já na próxima sexta-feira já estaremos em junho. Denise, a mensagem que geralmente a gente gosta de deixar o consumidor é que se cuide, né? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, então tome cuidado. Nós estamos aí falando em terceira onda novamente. Por mais que você seja consumidor, você vai nos locais, vai querer ir num restaurante, vai querer, se você quiser ir numa festa, mas ela tem que estar correta, tem que ter distanciamento, o que é permitido, mas por enquanto, agora esfriando um pouquinho, é melhor que fique em casa, tome cuidado, não foi vacinado ainda, vamos ficar ao aguardo da vacina, até porque nós estamos próximos da cura, né? Talvez não da cura, mas da imunização. E isso é muito importante. Então a gente deixa para os nossos consumidores tomar muito cuidado, porque nós estamos, como servidores aqui dentro do PROCON, tomando muito cuidado, inclusive nos protocolos de atendimento. Rapidamente, doutor André, a vacinação contra a influenza ainda está contando com o apoio do veículo do PROCON Móvel? Isso, Denise. Nós emprestamos para a saúde, a Secretaria de Saúde, 90 dias. Como o PROCON Móvel, desde 2020, quando em março, ele não está mais em funcionamento pelo fato do protocolo, né, que nós precisamos nos cuidar e não tem como sair por aí com o PROCON Móvel, ele está parado. Nós fizemos esse empréstimo à saúde e tem ajudado muito, tá, que ele está lá no campo da FURB e possivelmente, se for prorrogado, nós vamos continuar emprestando, porque sim, tem nos ajudado, tem ajudado a saúde e tem ajudado nossos contribuintes, que são nossos consumidores. Muito bom. Doutor André, como é bom ter essa sexta sempre aqui na nossa programação com a sua presença, com esse espaço em defesa do consumidor. Sextou para você, sextou para nós no nosso espaço de hoje. Bom final de semana e até a próxima sexta. Bom final de semana, Denise. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Até mais. Doutor André Moura da Cunha, diretor-geral do PROCON de Blumenau, no nosso quadro Em Defesa do Consumidor, aqui na rádio que toca a notícia.